Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à nossa playlist investigativa O Estranho, nossa aventura em busca da verdade. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma situação extrema que aconteceu aqui no meu consultório no ano de 2017, um avistamento ufológico junto com um paciente, tá? De 10 anos de idade. Não foi só um avistamento, mas senão uma interação ufológica, um evento extraordinário, raríssimo de acontecer, mas aconteceu. Para minha alegria, aconteceu. Algo que eu sempre esperei desde criança, né? Eu tinha esse sonho de ter contato, né, direto com algum tipo de inteligência extraordinária e não humana, não sei se extraterrestre, se extradimensional, é um OVNI, né? Não sabemos a sua origem, mas pelo que eu vou dizer aqui no vídeo, vocês vão talvez concordar comigo que dificilmente se trata aí de um artefato produzido pelo ser humano. Então vamos lá, né? Vocês sabem que eu trabalho como psicanalista e psicólogo aqui em Genópolis, no bairro de Genópolis, na cidade de São Paulo, né, no Brasil. Desde lá, desde sempre, na verdade, eu atendo aí todas as idades, crianças, adolescentes e adultos. Bom, no ano de 2017, eu, por volta das 5 horas da tarde, eu fui utilizar, junto com um paciente meu de 10 anos, o terraço aqui do prédio, né, do edifício ao qual eu trabalhava, na verdade, né? Eu atualmente ainda estou na rua Sergipe, aqui em Genópolis, mas antes eu trabalhava num outro prédio, no último andar, e por vezes, como o meu consultório ele tinha um tamanho um tanto restrito, a gente utilizava o terraço do prédio para utilizar tinta, água, fazer algumas brincadeiras que pudesse molhar, né? Que eu não podia usar dentro do meu consultório comum. Então, como era o último andar que eu trabalhava, era o 13º andar, a gente usava um lance de escada, pegava um lance de escada e chegava no terraço do edifício. Antes de eu subir lá com o meu paciente, eu deixei o meu celular em cima da mesa e na hora que eu fui subir e levar o celular, por hábito, né, colocar no bolso, a minha mão não pôde pegar o celular. Alguma coisa me impediu, eu não sei se era o meu conflito de talvez me desapegar do celular e tal, mas eu só sei que eu não pude levar o celular ou por uma decisão própria que eu desconhecia ou por alguma força externa, né? Então, chegando lá no terraço, a gente terminou de subir o lance de escada e, de repente, a minha cabeça foi automaticamente virada, eu voltei a minha atenção para um objeto esférico, metálico, né, aluminizado, vamos dizer assim, de aspecto aluminizado, completamente esférico, que estava parado, né, no ar, flutuando, completamente estacionado no ar, a uma distância muito, muito curta, era a questão de 3 metros de distância aproximadamente, no vão livre que ficava entre o nosso prédio e o prédio seguinte, da rua de trás. Esse objeto ele tinha uma espécie de núcleo que emitia uma cor verde-limão metálica. Inicialmente, a minha reação foi de alegria. Eu comecei a balançar os braços, né? Bastante entusiasmado, comecei a gritar de alegria, né? Sinalizando que eu estava ali e tudo mais, né? Mas, e aí o objeto ele começou a flutuar em zigue-zague, ele como se ele tivesse mimetizando os meus movimentos com os braços. Bom, quando isso começou a acontecer, o meu paciente ele começou a esboçar sinais de angústia muito grandes. Eu tentei acalmá-lo, tirei a atenção do objeto, né? E quando eu voltei a atenção para o objeto, ele havia voltado para o seu lugar original, que era bem na nossa frente, né?
e ele tinha mudado o seu núcleo de cor, tinha ficado um pontinho vermelho e ele começou a piscar uma luz violeta. Eu já contei essa história aqui em alguns outros vídeos com convidados no canal, principalmente em situações que a gente conversa sobre ufologia, né? E experiências de abdução, mas nunca dediquei um vídeo em especial a essa experiência, né? Então agora estou trazendo esse vídeo que tá, a situação, esse vídeo, portanto, né, que está descrevendo essa situação e que está narrada aqui nesse livro, Ousadia na Psicanálise de Van, Supervisão e o Estranho, né? Eu trago um conjunto de experiências que eu já tive, anômalas, ao longo da minha vida, né? Voltando então à questão do objeto, novamente, por ser uma esfera perfeita, com movimento antigravitacional, tecnologia antigravitacional, movimento inteligente, não emitia ruídos, não tinha hélices, não tinha asas, era uma esfera de metal polido perfeita, com movimento inteligente, né? Então não era nenhum tipo de drone também, né? E estava claro, então não era difícil confundir, né, com outra coisa, né? Por isso que a gente acabou, em respeito ao meu paciente, a gente acabou saindo dessa situação, voltando ao consultório habitual, porque eu não conseguia acalmá-lo, eu disse que era uma experiência fantástica, que talvez a gente poderia tentar explorar mesmo essa relação com essa esfera ufológica, mas eu acabei tendo que interromper o contato em respeito a ele, e a esfera ficou lá parada. Eu fui indo embora, né? Fui olhando para trás e fiz um sinal assim, né? Do tipo, bom, lamento, o que que eu posso fazer, né? Infelizmente, tenho que encerrar a nossa interação. E ela ficou lá parada, eu fui indo embora, e obviamente, depois que acabou o horário dele, eu voltei lá com o celular e a esfera já tinha desaparecido. E aí, justamente quando a mãe veio buscá-lo, ele contou a situação, nós, na verdade, contamos juntos, né, para ela o que tinha acontecido. Ela, a princípio, não acreditou, né, dizendo que talvez se trataria de um drone, de um erro de interpretação ou algo nesse sentido. Uma semana depois, ela voltou, na sessão seguinte com ele, dizendo que eles haviam feito uma consulta com o rabino, e o rabino, sobre a viabilidade desse objeto efetivamente existir, e o rabino disse que sim, por incrível que pareça, que esse tipo de objeto existia, porém na região da floresta amazônica, não numa cidade como São Paulo. E aí o assunto se deu por encerrado e a gente chegou a uma espécie de pseudoconsenso, né? Porque eu vi que não adiantava mais insistir na minha assertiva, né? De que se trataria de uma sonda ufológica, né? Um aparato aí de origem não humana, né? Ou talvez de alguma humanidade que não seja nossa, enfim, não sei, mas que seria muito pouco provável que seria algum aparato desconhecido criado por um governo, né, ou no caso o Brasil ou os Estados Unidos, enfim, que tivesse ali interagindo com a gente. Acho pouco provável que a NASA, né, algum lugar desses, né, uma instituição como essa iria mandar uma sonda ufológica para São Paulo para interagir com um psicanalista e o seu paciente. Acho que eles teriam coisas mais importantes para fazer. Então, de fato, eu acho que a chance de ser um objeto realmente de origem desconhecida, no sentido de uma origem de uma civilização que não é a nossa, é muito mais verossímil do que o ser humano ter produzido um objeto antigravitacional e estar investigando duas pessoas, né, um garoto e o seu psicanalista num terraço em Genópolis, né? Então, a melhor forma de vocês entenderem o que era esse objeto é através da capa do vídeo. Vocês vão ver o HAL, que é o robô lá do 2001, uma Odisseia no Espaço, que era justamente uma esfera de metal polido que tinha esse núcleo vermelho, né? E que falava lá com o David, né? Que era um dos astronautas que estava na nave, né?
o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então, a forma que eu encontrei na internet mais parecida, 90% semelhante, inclusive, ao objeto que eu vi, é essa do robô HAL, tá? Então, para vocês se situarem aí, não sei se é uma coincidência ou não, mas ela está aí colocada. Então, o que que eu quero dizer com essa história aqui? A importância da gente manter a mente aberta para o insólito, não é tudo que acontece na vida e na psicanálise que tem uma explicação racional, diagnóstica, né? É importante a gente se dar conta da nossa ignorância, né? E aproveitando aí o momento de que nós estamos vivendo uma abertura aí de governos, inclusive, principalmente dos Estados Unidos, que sempre rejeitou a pauta OVNI do ponto de vista público, né? Em maior ou menor grau, né? Dependendo do presidente ou da política do momento. E agora nós, inclusive, temos o reconhecimento público da existência de OVNIs, né? Nós temos, inclusive, um site que eu vou deixar na descrição do vídeo, que os Estados Unidos disponibilizaram para as pessoas poderem assistir vídeos de OVNIs autênticos, né? Nós temos, ao longo da história recente, inclusive mundial, políticos, militares, pilotos, astronautas, pessoas de alta patente de governos, de exércitos, cientistas, que são, inclusive, testemunhas do fenômeno OVNI, e que não são só testemunhas, mas que também têm uma posição sobre a função desses OVNIs ou dos seres que estariam por trás da operação desses OVNIs aqui no planeta, que não seria uma função de mera, como é que eu posso dizer? De mero turismo, né? Seria já uma vigilância com uma determinada função, um objetivo, que é de evitar que a humanidade se autodestrua. Então, vocês podem acompanhar recentemente o novo documentário da Netflix, Encontros Extraterrestres. Já saíram 4 episódios até o momento, e eles abordam justamente a aparição de OVNIs em situações de crise extrema em que a humanidade se encontraria sob o risco de desaparecimento ou de algum tipo de dano que ela infligiria a ela mesma de grandes proporções. Então, vocês vão ver na base de Malmstrom, lá nos Estados Unidos, na década de 60, OVNIs aparecendo e desativando armas nucleares. Nós temos membros aí, né, ou aposentados, ou ex-membros, ex-funcionários do governo norte-americano de alta patente que estavam ali nessa ocasião, presenciaram a desativação de armas nucleares por conta de OVNIs, né? Nós temos, na ocasião do acidente de Chernobyl, da usina, o aparecimento declarado de um UFO, de um disco voador, que por aproximadamente 3 minutos teria interferido de alguma maneira desconhecida, de modo a diminuir a quantidade de radiação que a explosão da usina estava produzindo. Então, houve também uma interferência para minimizar os danos potenciais da radioatividade, né, da disseminação da radioatividade, e, por fim, também na ocasião do acidente da usina de Fukushima, no Japão, também houve uma série de avistamentos ufológicos. Vocês podem ver, isso foi inclusive filmado no documentário lá da Netflix, o Encontros Extraterrestres, onde os OVNIs também se manifestariam de alguma forma desconhecida, né, para tentar minimizar o impacto destrutivo da radiação, né? Então, de alguma forma, há indícios, né, de que os OVNIs sejam, sim, não todos eles, né, mas parte dos OVNIs sejam, sim, de origem extraterrestre, e que eles tenham uma agenda aqui com o nosso planeta para tentar auxiliar o ser humano a não se destruir e a tentar talvez evoluir para uma nova etapa de consciência
interplanetária, né? Então, hoje em dia, existem vários cientistas, como o Avi Loeb, por exemplo, né? O próprio Edgar Mitchell, né? Um dos astronautas que pisou na Lua, né? Também é uma testemunha do fenômeno OVNI. Nós temos o Paul Hellyer, né? Que foi ministro da Defesa do Canadá, que já fez declarações importantes sobre a existência de extraterrestres aqui no planeta, que estariam inclusive em interação com governos do mundo. Nós temos o ex-ministro da Defesa de Israel também, eu vou colocar o nome dele aí na descrição, que já fez inclusive declarações públicas bem parecidas. Então, quando a gente vê que muitas pessoas vão surgindo, o David Grush, né, que agora está em destaque lá no Congresso americano, dando seus depoimentos sobre material biológico extraterrestre recuperado, tecnologia reversa, né? Quedas de aeronaves alienígenas que estariam servindo para o desenvolvimento de tecnologia humana também, né? O ser humano captaria aí, teria capturado, melhor dizendo, essas naves, né? E estaria agora desenvolvendo tecnologia própria baseado no que ele descobriu dessa tecnologia extraterrestre. Enfim, tem muita coisa rolando, é um assunto ainda muito tabu, mas nós temos cada vez mais, do ponto de vista público, pessoas se manifestando a favor dessa posição. Eu sou um entusiasta realmente de tudo isso. Acho que quando muitas pessoas começam a levantar essa questão, pessoas aí com formação universitária de peso, carreiras muito importantes de destaque internacional, a gente não pode simplesmente ignorar, chamar essas pessoas de loucas ou qualquer coisa nesse sentido. Então, eu dou esse testemunho aqui sobre o tema do estranho, porque eu entendo que nós precisamos estar preparados aí para os próximos anos, que talvez nós recebamos notícias de que nós estamos, no mínimo, sendo visitados por outras civilizações, no mínimo porque também é possível que elas já estejam aqui entre nós há muito tempo, sem que a gente saiba, ou, vamos dizer assim, a gente até sabe, mas finge que não sabe, porque aí a gente teria que rever muita coisa e a vida iria talvez tomar um outro rumo. Então, o meu alerta aqui é para que a gente fique atento com essas coisas, no sentido de uma ampliação de consciência, a gente questionar os diagnósticos, a gente ter a mente aberta, suportar, escutar essas narrativas, né? Porque quanto mais a gente puder escutar essas narrativas insólitas, menos insólitas elas vão ser, melhor a gente vai conviver com o estranho, com as pessoas, e menos estranho vai ser, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é um exercício de alteridade. O ser humano já tem tanta dificuldade de conviver com as diferenças entre ele, né, e os seus semelhantes. Imagina, então, com seres interdimensionais, viajantes do tempo, seres de outros mundos, né, e assim por diante. Então, fica aí o meu apelo para que a gente cada vez mais traga a pauta ufológica, a pauta do estranho, para ser discutida com seriedade. Já existem muitas pessoas hoje no mundo, sérias, cientistas, militares, astronautas, políticos, pessoas de alto gabarito, que já estão falando naturalmente sobre esse assunto. Então, está aqui a minha contribuição, meu voto, para que a gente possa caminhar ainda mais nessa direção. Então, vou deixar aí referências, tá? Aqui na descrição do vídeo. Se você já teve, inclusive, uma experiência insólita, seja de natureza ufológica ou não, e queira conversar comigo aqui no canal, gravar um vídeo, fique à vontade para entrar em contato com gaiatapsi23@gmail.com, que você vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença e até a próxima.